Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, jogo contra o Santos, quinta-feira. A gente já tinha avisado vocês que o Aguirre deveria sair do time para a entrada do Lucas Esquivel, então a gente já estava esperando algo nesse sentido dessa formação, né? Com Santos, Teran, Arthur Dias, Esquivel, Portilla, Zapelli, Benavides, Mendonça, Julimar, Léo, Derek e Kevin Viveiros. Só que mais uma mudança vai acontecer na equipe, muito provavelmente, e a gente deve ter uma mudança estrutural, inclusive no time do Atlético, que eu tô muito curioso para ver. Que é a entrada do Luiz Gustavo na equipe do Atlético. Ai, Thiago, Luiz Gustavo entra e quem sai? Pois é, sai o Léo Derek. E aí, vou tentar montar aqui o que eu acredito que vai acontecer. O Léo Derek vira Luiz Gustavo aqui. E a gente vai ter Lucas Esquivel, Arthur Dias, Teran e Benavides. Aí sobe Zapelli, sobe Portilla, Luiz Gustavo, Julimar e Mendonça. Uma escalação bem diferente, né? Uma escalação bem diferente. Mas a gente já falava, quando a contratação do Luiz Gustavo foi efetivada, que era uma grande tendência essa mudança de esquema tático, né? Porque o Atlético não consegue contratar um zagueiro no mercado, acaba contratando um bom volante. Então, no final das contas, isso indica que a gente tivesse mais um volante, menos um zagueiro. E o Luiz Gustavo, que naturalmente também pode fazer esse papel de terceiro zagueiro. Dependendo do nível de pressão e de necessidade de gerar uma superioridade numérica na última linha, não tem nenhum problema que impeça o Luiz Gustavo compor a linha ali junto com Arthur, Teran, Benavides e Lucas Esquivel. Mas o que muda nesse sentido, né? Defendendo, é isso sim. Acho que não muda muita coisa. Você, ao invés de ter um cara muito dentro da área, você vai ter um cara protegendo entre linha. Então você consegue dar botes maiores aqui com Portilla e Zapelli. Então isso aqui muda muito pouco. Acho que você consegue ficar um pouquinho mais protegido para deixar Mendonça e Viveiros para a transição, porque no último jogo o Julimar precisou virar quase um volante para fazer essa recomposição. Então acho que Viveiros e Mendonça eles ficam ali sobre aviso para o time quando recuperar essa bola já acelerar. Então você tem uma dupla muito que vai proteger muito o setor nesse sentido. O próprio Zapelli acho que vai proteger muito o setor nesse sentido. E aí eu acho que atacando que algumas coisas mudam, tá? Viveiros deve ser bem centroavante nesse jogo. Acredito no Mendonça como ala por esse lado. Julimar mais como segundo atacante aqui. Zapelli um pouquinho mais avançado aqui. Luiz Gustavo e Portilla. Lucas Esquivel avançado do outro lado. E uma saída de 3 aqui. Ah, Thiago, mas não pode ser uma saída de 3 com o Luiz Gustavo? Pode. Aí você desce o Luiz, desce o Zapelli, Mendonça por dentro e Benavides. Tá? O que talvez faça bastante sentido. O Luiz Gustavo sabe fazer essa saída de 3 com toda a tranquilidade do mundo e acho que vai ajudar a gente a ter mais capacidade de fazer essa saída de 3 com leveza, podemos dizer assim. O Luiz é um cara que vai qualificar o nosso jogo sem bola, mas vai qualificar muito o nosso jogo com bola também, com passes mais curtos, em um jogo mais de aproximação, mas se precisar vai meter a bola em profundidade ao natural. Mas eu acho que ele influencia legal é isso aqui. É não prender o Esquivel como um jogador mais baixo, dar liberdade para o Esquivel, trazer o Julimar para dentro, junto com o Viveiros e quem sabe até junto mesmo com o Mendonça, para a gente gerar um 3 contra 2 na zaga do Santos. A gente tendo mais necessidade e obrigação de propor, a gente precisa sufocar o Santos, empurrar o Santos para trás, gerar uma quantidade de jogadores com capacidade de finalizar contra a última linha do Santos que a formação no Beira-Rio não proporciona, até por ter sido uma formação muito mais reativa do que propositiva, sabe? Então isso faz com que o Atlético ele
cria um contexto para esses 3 atacantes pesarem em cima dos 2 zagueiros do Santos. Aí tem que ver qual realmente vai ser a zaga titular do time do Santos. Mas voltando a falar do Luiz, eu acho que vai ser um pilar pro restante da temporada, assim, do Atlético, cara. Um cara que traz segurança, um cara que traz maturidade pro setor, um cara que traz capacidade de ser ali o volante que a gente tanto esperava, de um camisa 5 com capacidade de disputa, com inteligência, com capacidade de imposição técnica. Eu, sendo bem sincero com vocês, falo desde o começo da janela que não tem para onde a gente correr nesse sentido de ser a melhor opção que o mercado oferecia. Acho que o Atlético ele foi muito bem na hora de fazer esse movimento pela contratação do Luiz Gustavo. Acho que o próprio Portilla também é um jogador que traz peso para o setor. Se a gente for parar para pensar, em algum momento da pré-temporada, a gente estava assustado de ir com Filipinho e Raul para o restante da temporada, e agora a gente tem nada mais, nada menos do que o Luiz Gustavo e Portilla. Isso é um sinal que as coisas no Atlético realmente melhoraram no setor. Mas vai ser isso, vai ser mais um jogador para ter essa responsabilidade de ser um Atlético mais propositivo, de ser um Atlético com mais capacidade de ter a bola e fazer essa bola ir pelos caminhos certos. Eu lembro que quando a gente falava do Fernandinho, a gente falava que o Fernandinho era a bússola do Atlético, né? Que o Fernandinho ele sempre sabia por onde o Atlético tinha atacar, onde o Atlético tinha vantagem, onde o Atlético poderia encontrar as melhores situações ali para gerar jogo contra os adversários. Acho que o Luiz Gustavo também vai ter muito essa responsabilidade desde a saída de bola, ser o cara para levantar a cabeça, olhar os caminhos do jogo e fazer o Atlético atacar com qualidade. Aquilo que a gente sempre fala que o Ancelotti traz, né? Quem começa a jogada com qualidade tende a terminar a jogada com qualidade da melhor maneira possível. E o Luiz Gustavo, além de um cara para ganhar disputas, para se impor fisicamente contra um time do Santos que não é tão físico assim, ele vai ser o cara para fazer o jogo do Atlético ter qualidade em todos os setores. Isso é algo que me faz ficar minimamente empolgado, sabe? Saber que o jogo do Atlético vai ter capacidade técnica desde a defesa, passando pelo meio-campo, chegando no ataque. Então eu tô bem animado para tudo que o Luiz Gustavo pode oferecer. Vamos ver se realmente o Atlético ele mantém essa escalação com o Luiz Gustavo Esquivel, mas é importante a gente ressaltar o toque de experiência, né? Se você olha esse time do Atlético, menos jovens, acho que o jovem que acaba sobrevivendo ali é o Arthur Dias, então uma equipe mais cascuda, com o Viveiros, com o Mendonça, com o próprio Esquivel e Benavides, acho que são jogadores cascudos, Luiz Gustavo, Portilla, Zapelli, Teran, Santos. Acho que é um Atlético bem competitivo nesse cenário, com jogadores com histórico de serem realmente competitivos para enfrentar a sequência do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, forte abraço, é nóis.